aleluia, 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 aleluia. Vinde após mim, o Senhor lhes falou, e eu vos farei pescadores de homens. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus estava na margem do lago de Genezaré e a multidão apertava-se ao seu redor para ouvir a palavra de Deus. Jesus viu 2 barcas paradas na margem do lago. Os pescadores haviam desembarcado e lavavam as redes. Subindo numa das barcas, que era de Simão, pediu que se afastasse um pouco da margem. Depois sentou-se e da barca ensinava as multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão: avança para águas mais profundas e lançai vossas redes para a pesca. Simão respondeu: mestre, nós trabalhamos a noite inteira e nada pescamos, mas em atenção à tua palavra vou lançar as redes. E assim fizeram. E apanharam tamanha quantidade de peixes que as redes se rompiam. Então fizeram sinal aos companheiros da outra barca para que viessem ajudá-los. Eles vieram e encheram as 2 barcas a ponto de quase afundarem. Ao ver aquilo, Simão Pedro atirou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, afasta-te de mim, porque sou um pecador. É que o espanto se apoderara de Simão e de todos os seus companheiros, por causa da pesca que acabavam de fazer. Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram sócios de Simão, também ficaram espantados. Jesus, porém, disse a Simão: não tenhas medo. De hoje em diante tu serás pescador de homens. Então, levaram as barcas para a margem, deixaram tudo e seguiram a Jesus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Aleluia, 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 aleluia. Sentados, num tempo de silêncio, rezemos, invocando o auxílio do Espírito, para que compreendamos bem a palavra, a Escritura. Irmãs, irmãos, caminhamos com Jesus, conduzidos pelo Evangelho de Lucas. Domingo passado nós estávamos com ele na sinagoga de Nazaré. A sinagoga, um ambiente que há mais de 500 anos, desde a primeira destruição do templo, a sinagoga foi se tornando um ambiente muito perto do povo, o ambiente oficial do culto da palavra no sábado. E por vezes se tornou um ambiente muito fechado, muito rígido. Hoje Jesus
depois de ser expulso da sinagoga, foi parar num ambiente completamente aberto. Vamos lá? Tome aí a sua folha, Evangelho de Lucas, capítulo 5, versos 1 ao 11. Tomem comigo. Naquele tempo, Jesus estava na margem do lago de Genezaré. Leiam. E a multidão apertava-se ao seu redor para ouvir a palavra de Deus. A multidão apertava-se ao seu redor para fazer o quê? Para ouvir. Domingo passado, a multidão apertava-se ao redor de Jesus para expulsá-lo e para lançá-lo no precipício. Aquela multidão que não quis escutá-lo e tentou lançá-lo no precipício é muito diferente dessa multidão aqui, que aperta-se para escutar a palavra de Deus. Aquela multidão é da religião e das pessoas que se consideram já prontas na fé, fechadas sobre o ambiente religioso da fé. Aquelas pessoas que de tanto ir à igreja se consideram já prontas. Não tem mais nada para crescer, para progredir. A multidão do lago de Genezaré, ao contrário, é a multidão pagã, formada predominantemente por pessoas viajantes que encontravam naquela região do Mar da Galileia uma rota para subir para a parte norte, Síria, Líbano, dobrando para o Tigre e Eufrates, até chegar, pegando um barco no porto de Jope e ir para a Grécia. Aquela multidão é formada por gente de tudo quanto é lado, predominantemente pagã. Havia muitos judeus, os donos das terras, nas margens do lago, terras férteis, mas eles tinham que dividir aquele espaço com um povo pagão. Tanto é que o povo de Jerusalém apelidava o povo lá do norte do país de Galileia dos pagãos, que é a parte sul, onde tem a capital, e tem o templo, e tem a tradição piedosa e rigorosa do culto do santuário de Jerusalém, tem uma visão bem negativa da turma que frequenta e vive na Galileia, e convive com muito pagão. Jesus é chamado de o Galileu, que é uma forma pejorativa de chamá-lo da turma dos pagãos. Essa turma aperta-se para ouvir a palavra de Deus. Versículo 2. Jesus viu duas barcas paradas na margem do lago. Os pescadores haviam desembarcado e lavavam as redes. Subindo numa das barcas, que era de Simão, bradem, pediu que se afastasse um pouco da margem. Depois, sentou-se e da barca ensinava as multidões. Diferente do ambiente da sinagoga, domingo, aqui Jesus tem a liberdade de entrar e dar o comando. Ele monta o ambiente. É diferente da sinagoga, que é tudo prontinho, tudo rígido. Aqui ele monta, ele está preparando o ambiente para chamar os 3 primeiros apóstolos e fundar a igreja. Aqui ele está preparando o ambiente para fundar a igreja. Daqui um pouco, ele vai chamar Pedro, Tiago e João, as 3 primeiras colunas da igreja, e funda a igreja nesse ambiente. Uma igreja aberta. Uma igreja em que o acesso a ela lembra uma praia às margens de um lago. O povo entra e sai. Ele tem a liberdade e autoridade até para usar os bens que não são dele. Entra numa das barcas,
ocupa essa barca, senta. Mãe, não deixa a criança ir sozinha no banheiro não, tá? Ou pai, por favor, quem está aí? Essa criança indo sozinha ali? Não deixa não, por favor. Tem alguém acompanhando, por favor? Não permita. Por favor. Jesus é Senhor. E é isso que significa. Diferente da sinagoga, aqui Ele conduz. E conduzirá a partir daqui, no senhorio dEle. Usa uma barca que não é dEle. Comanda empregados que não são deles. Pedem que afastem um pouco a barca. Senta como Senhor, como mestre. E começa a ensinar. Daqui para frente a gente vai ver o desenrolar de um processo tenso. Aqui a multidão aperta-se ao redor de Jesus para o escutar, para aprender. Mas a partir do momento em que ele faz os primeiros milagres, a multidão começa a tomar distância da pregação, na verdade a recusar a ouvir a pregação e dar prioridade para os milagres. Os 4 evangelhos, se você ler os 4 evangelhos detalhadamente, você encontrará nos 4 evangelhos uma crítica terrível a esse modo de busca a Jesus. Os que buscam por milagre e os que buscam para o ensino, para o aprendizado. A prioridade de Jesus e o esforço de Jesus é o ensino. Ele ensina as multidões. Versículo 4. Quando acabou de falar, disse a Simão. Ele acabou de pregar e agora começou o comando. E é sempre assim. A pregação tem que terminar e a gente abrir para o comando de Jesus. É sempre assim. Terminada a pregação, ele toma a palavra e dirige a gente. Agora você encaminhe. Toda pregação deveria conduzir a nós que escutamos a pregação, conduzir a um diálogo com Jesus em que ele dissesse para nós o que ele diz a Simão. Vamos lá? Quando acabou de falar, disse a Simão, bradem. Avança para águas mais profundas E lançai vossas redes para a pesca. Jesus chega, os pescadores estavam limpando as redes, limpando as barcas. E ele prega. Termina a pregação, ele fala para os pescadores, para o chefe da pescaria, Pedro, avança para a água, começa a pescaria. Pedro, que mesmo trabalhando e limpando as redes, e limpando as barcas, e até emprestando a barca para Jesus pregar, Pedro reage de uma maneira extraordinária. Versículo 5, bradem. Simão respondeu, Mestre, nós trabalhamos a noite inteira e nada pescamos. mas Em atenção à tua palavra, vou lançar as redes. assim, termina Jesus de falar com a gente tem essa sensação. E agora? Jesus dá o comando para nós e a gente pergunta a Jesus que comando ele dá, e ele dá um comando e a gente apresenta os obstáculos que a gente tem para obedecer o comando. Mestre, nós trabalhamos a noite inteira, somos hoje um bando de pescadores fracassados. Nossos esforços não renderam nada. Trabalhamos a noite inteira e nada pescamos. E bem a hora que a gente termina de limpar as redes, para descansar um pouco, para voltar à noite para a pescaria, Jesus dá o comando, avança para águas mais profundas e lança as redes. Pedro
como nós, é tentado a ouvir a palavra de Deus e a começar a falar dos fracassos. Todos nós temos os nossos fracassos. Pedro abre-se a Jesus e diz: eu escutei a pregação do Senhor, sei a força da pregação do Senhor, do ensino do Senhor, e em atenção à tua palavra eu vou lançar as redes. Parece um absurdo. Quando nós vamos à missa, viemos para a missa no domingo, todos os domingos deveria ser uma ocasião em que a gente vem, escuta a palavra, apresenta ao Senhor os fracassos da semana, as dificuldades, o cansaço, as derrotas. Mas nós não podemos ficar aí. Precisamos criar coragem de dizer a Deus mas, vírgula. Em atenção à tua palavra, nós vamos voltar para a segunda-feira bruta e vamos enfrentar. E vamos avançar para águas mais profundas. Ainda que pareça um absurdo o comando de Jesus, que nas águas profundas do meu casamento ainda pesque alguma coisa que preste. Da minha família, da minha profissão, do meu trabalho. E às vezes parece que não dá resultado nenhum e não vai dar, não parece? Às vezes a gente tem uma segurança enorme. Não adianta pescaria mais aqui, não vai dar nada. Aqui só tem o que nós pescamos nesta noite, garrancho, cisco do fundo do mar. Não vai dar nada. A escolha que a gente deve fazer entre ficar com a segurança da nossa experiência de que trabalhamos e não deu resultado, e nós conhecemos o mar, conhecemos o vento, não é assim, pescador? Ele conhece tudo. Ou a gente abre-se a um comando de Deus, ainda que esse comando pareça um absurdo, mas o critério de Pedro, de Simão, é ouve, escuta. E é preciso que a escuta gere obediência. Vamos ver? O resultado. Versículo 7. 6. Assim fizeram e apanharam tamanha quantidade de peixes que as redes se rompiam. Então fizeram sinal aos companheiros da outra barca para que viessem ajudá-los. Continuem. Eles vieram e encheram as duas barcas, a ponto de quase afundarem. Qual é a moral da história? Quando em meio aos cansaços, às fadigas e às experiências negativas nossas, a gente se abre para escutar a pregação, a palavra de Deus, como Simão escutou. Quando em meio aos fracassos e derrotas nossas, nós nos abrimos, escutamos e obedecemos, ainda que pareça absurdo, a bênção vem. E a bênção, para ser bênção, o sinal de que a bênção é que ela nunca é só para você. Isso é que distingue bênção na teologia cristã. É diferente das outras religiões. Bênção, para ser bênção, ela é para o seu barco, para a sua rede e para o barco e a rede dos sócios e até dos concorrentes. Amém? Bênção, para ser bênção, é aquela que você escuta a palavra de Deus,
Deus dá um comando para você entrar de cara na vida do seu casamento e avançar para águas mais profundas e continuar a pescaria e encontrar coisa que preste no seu casamento, e você escuta e obedece, e a bênção vem e melhora a sua vida, seu casamento, e começa a melhorar a vida dos vizinhos, dos parentes, do andar de cima, do andar de baixo e de todo lado. Amém? Bênção para ser bênção nunca é só para você. Quando, repito, vocês obedecem, escuta e obedece, a bênção vem para você, para os seus sócios, para os seus concorrentes. Você tem que ligar para o vizinho que você sempre briga, que tem um escritório ou uma loja concorrendo com você, e dizer: abre aí, põe mais gente para atender, porque estou mandando um punhado para você. Não é essa a lógica do nosso sistema e da nossa vida. A lógica do nosso sistema e da nossa vida é fechar-nos. E a bênção, pescador costuma ser mala. Ele faz a ceva e vai lá e sai da ceva arrumando o mato para não ficar a marca de que ele passou e passa por ali. Não é assim? Pescador é mala. Ele não quer que ninguém descubra. Não é? Prazer dele é todos os outros colegas de pescaria voltam sem nada e ele volta orgulhoso, dizendo: olha aqui, olha aqui, olha aqui, olha ali. Mas com Jesus é diferente. Com Jesus você pesca, as redes quase se rompiam, as barcas quase afundam. Vamos fazer uma pergunta bem ousada. Nós, em nossa vida pessoal, em nossa vida familiar, em nossa vida profissional, social, nós estamos na bênção ou precisamos escutar e obedecer muito ainda para chegar a essa altura? Está vindo fartura de graça para o seu casamento e para o casamento da vizinhança e da família, para a sua vida profissional e até para os concorrentes? Esse é um critério para encontrar a bênção. Versículo 8. Ao ver aquilo, Simão Pedro atirou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, afasta-te de mim, porque sou um pecador. Espere lá. Você vai levar essa folha das leituras para casa e vai ver depois detalhadamente a primeira leitura, e vai lá no Salmo de hoje na Bíblia, porque não está aí na sua folha, o Salmo, segunda leitura e o Evangelho. Tem 4 confissões nas leituras de hoje. A primeira confissão é essa de Pedro: Senhor, afasta-te de mim porque sou um pecador. De trás para frente. A segunda confissão é a de Paulo. O Senhor apareceu, o Senhor morreu por nossos pecados, foi sepultado, segundo as Escrituras, ressuscitou, segundo as Escrituras, apareceu a alguns, a uma multidão de mais de 500, aos apóstolos, e por último apareceu a mim como a um abortivo. Ele confessa. Pedro confessa: sou um pecador. Paulo confessa: sou um abortivo. O salmista, na última frase do salmo de hoje, diz: Senhor, eu vos peço, não deixe inacabada esta obra que a mão do Senhor começou. Eu sou uma obra inacabada. E na primeira leitura o profeta Isaías confessa: ai de mim, eu sou um homem de lábios impuros. São 4 confissões da condição humana e da fragilidade humana, do poço e das águas sujas que cada um de nós tem. Porque Jesus, ao dizer a Pedro: avança para águas mais profundas,
no mar da Galileia, está levando Pedro a avançar nas águas profundas da sua consciência, da sua intimidade. Ao ir para dentro da água e pescar, Simão está indo para dentro da sua consciência e descobrindo-se pecador. E é isto, toda pregação, todas as vezes que a gente vai à igreja e à missa, o final da pregação a gente tem que concluir assim. O final da pregação a gente tem que apresentar-se a Jesus, atirar-se aos pés de Jesus e mostrar a Jesus os obstáculos que dificultam a minha observância da palavra. Está claro? Atirar-se. O final de toda pregação é essa confissão: sou um pecador. Mas pelo amor de Deus, não faz como aquelas pessoas que buscam a religião com empenho, mas que já vem com tanto drama e frustração e fracasso, que acaba encontrando na religião um ambiente para ser um neurótico, um doente. Tem muita gente doente no ambiente religioso. E qual é a doença? Passar o resto da vida indo para a missa, saindo da missa, indo para a igreja, saindo da igreja, somente falando e olhando: eu sou um miserável, eu não presto para isso, não presto para aquilo, sou um pecador, sou um pecador. Avance para águas mais profundas. Mergulhe na realidade do que você é. Descubra a sua realidade de pecado, mas não fique nela. Avance. Jesus não aproxima de Simão e dos outros pescadores para levá-los à consciência do pecado, humilhá-los e dizer: agora eu tenho um dossiê sobre vocês e vocês se submetam aos meus caprichos. Eu sei quem você é. Não é isso que Jesus faz. Permita que Jesus alcance você, levando-te à consciência de sua fragilidade, mas não fique nela, senão você vai ser um piedoso religioso doente neurótico. É preciso ser homem e mulher que avança para águas mais profundas. E Jesus é a água profunda. É Ele, por excelência, o manancial de água viva, o oceano das misericórdias do Pai. É Ele. É nele, por excelência, que nós precisamos mergulhar, afundar e descobrir o mistério de Deus e também o mistério de quem somos. Bacana o que vem, vamos lá? O evangelista detalha, versículo 9: é que o espanto se apoderara de Simão e de todos os seus companheiros por causa da pesca que acabaram de fazer. Já diminuíram o impacto com a escuta da pregação. Já começou o desvio. Já estão de olho no milagre. Presta atenção. Não é à toa que o evangelista João, quando escreve o seu evangelho, evita usar a palavra milagre e gosta de dizer sinal. Porque sinal faz você avançar e milagre às vezes faz você parar. E é o que acontece. Vamos lá? Ainda relatando sobre o comportamento do espanto e do medo. Versículo 10. Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram sócios de Simão, também ficaram espantados. Espanto e medo. Você é um cristão, uma cristã espantada? Tomada de medo? Jesus, porém, disse a Simão: brada a igreja, não tenhas medo. Bradem. De hoje em diante, tu serás pescador de homens. Pedro, tá bom, Pedro.
para fazer você descobrir que você é pecador, eu ensinei e comandei a sua pescaria. Agora você se descobre pecador e não entre. O começo da conversa é: eu sou um pescador fracassado. O fim da conversa é: eu sou um pecador. Só tirou um S, não é? Está muito perto, não está? De pescador para pecador. E Jesus diz: Pedro, nem pescador de peixe, nem pecador. Mas, levanta, rapaz, vamos embora daqui. Como eu usei a sua barca e usei a pregação para te pescar, eu te chamo e você vai ser barca, você vai ser a minha igreja. E a sua pregação vai ser a rede para pescar homens e mulheres humanos para Deus. Amém? Amém. Tire o olhar de suas misérias. Tire o olhar de sua realidade de fracasso, de pescador péssimo ou de pecador atirado aos pés. Tire o olho da sua debilidade, erga o olhar para a graça de Deus. Avance para águas mais profundas. E aqui, avançar para águas mais profundas é: agora que você descobriu a sujeira do seu poço, da fonte que você é, levante o olhar para o oceano da misericórdia e graça de Deus. Esse é o avanço por excelência. Olha, não tem coisa mais dolorosa do que conviver na igreja com pessoas que não aceitam e às vezes não querem ser curadas. Passa uma vida na igreja e transforma a igreja, inclusive no lugar onde sempre vai para contar a mesma barulhada, a mesma lereia. Eu não presto por causa disso, daquilo e volta. Lá em casa não tem jeito por causa disso, daquilo, vai e volta. A mesma lereia, não avança. Tem até uns amigos, umas amigas na igreja, com quem eu encontro e conto sempre os mesmos fracassos, mas no máximo a igreja é um lugar de contadores de causos de fracassados. Triste, né? Avança. É pecado você contar seus fracassos? Não, é até terapêutico. Se você fizer do contar os seus pecados, os seus fracassos, uma possibilidade para alguém pôr a mão no seu ombro e dizer: vamos avançar um pouco mais, vamos ouvir um pouco mais, vamos obedecer um pouco mais, que a bênção vem. Amém? Amém. Amém. Agora, esse é um milagre. Essa é a pesca. Veja, versículo 11. Então, levaram as barcas para a margem, deixaram tudo e seguiram a Jesus. 4 verbos: escutar, obedecer, deixar e seguir. Escutar, obedecer, deixar e seguir. 4 verbos que devem comandar você nessa semana. O milagre da pescaria é que Jesus transforma Pedro de fracassado a um empreendedor de sucesso. Para ele e até para os concorrentes, só depois o chama. Não se ofendam com a extravagância do que eu vou dizer. Jesus não chama gente fracassada para segui-lo. Ele chama para curá-lo. Se aceitar a cura, ele até chama para segui-lo. Mas Jesus não chama fracassado.
Amém? Se quiser ser chamado, aceite o chamado, mas passe pela cura. Depois da cura, haverá o chamado. Quantas pessoas na minha vida de padre, vêm, padre, o senhor está vendo aquela lá, aquele lá, é meu filho, meu marido, meu sobrinho, está passando por muitas coisas na vida, e eu vejo aqui o povo ajudando na igreja, eu queria que o senhor chegasse perto dele, envolvesse a ele, pedindo para fazer alguma coisa na igreja, ajudasse em alguma coisa, quem sabe ele sai do mal. E eu sempre digo, primeiro, peça ao Espírito Santo para dar a você a capacidade de ajudá-lo a escutar Jesus, a obedecer Jesus, a ser curado por Jesus. Depois ela pode até fazer alguma coisa na igreja, mas não comece dando cargo na igreja não, é uma tragédia. Vira um monte de gente ferido e machucado, se ferindo e machucando uns aos outros com qualquer picuinha. Às vezes a igreja, e essa turma que serve a igreja, é tão melindrosa, porque entra para a igreja pela porta do cargo, do jaleco. Qualquer trezinho que falar fica ferido, desaba. Porque entra pela porta do cargo. E fica anos e anos servindo a igreja e não experimenta escutar, obedecer, ser curado dos fracassos e dos pecados. E depois transbordar, não servir. E esse servir às vezes é aqui na igreja, mas esse servir às vezes é sendo um excelente esposo em casa, esposa, um profissional no mundo. Nunca vai ter cargo nenhum na igreja, isso não fará nenhuma falta, porque nem por isso deixará de ser uma seguidora, um seguidor, um servidor de Jesus no mundo. Não é só quando a gente faz algum trem na igreja que a gente serve Jesus, não. Porque às vezes é fácil servir aqui, mas todos os dias, avançar para águas mais profundas na relação numa família não é fácil não, não é? Não é fácil não. Nós pensamos demais em santidade, em serviço a Deus com cargo e função na igreja. Nós precisamos nos libertar disso. E olhar para o desafio de ser pai e mãe, esposa e esposo, de ser filho, escutadores, obedientes, capazes de deixar tudo para seguir Jesus. É bacana, porque Jesus demora esse tempo todo, faz um sucesso danado com a pregação e com o milagre, para no final das contas, Ele não vai pedir para você, para Simão, para Tiago e João, agora que receberam um milagre, dê um dízimo, venda a barca, ou pegue parte do lucro dessa pescaria e dá para a igreja. Ele vai dizer, moçada, vocês não precisam disso aí, mas não precisa não, deixa essa barca, essas redes para quem precisa, vamos embora ali. Eu preciso de vocês para pescar pessoas para Deus. Vamos ali. E eles deixam tudo para acolher o tudo que é Deus. Às vezes a gente vem para a igreja e conversa com Deus e reza apenas para conquistar a barca, a empresa da pescaria, a rede poderosa que não perde nada e que pega tudo lá dentro. E às vezes a gente vem para a igreja e para a religião para alcançar o sucesso das conquistas, dos empreendimentos. E Jesus quer de você só uma coisa, você. E quer te fazer descobrir e criar em você a vontade de querer também só uma coisa, Deus. Amém? Amém. Amém. Olha, talvez você nunca experimentou um encontro com Jesus assim.
lá na beira do Mar da Galileia. Os pregadores de retiro que tem lá fazem um exercício com a gente. Eu tive a graça de fazer vários retiros nesse lugar que tradicionalmente fala que foi o encontro de essa cena. E os pregadores de retiro, num certo momento, pega a gente com a Bíblia e fala: hoje você vai ficar do meio-dia até o pôr do sol num lugar deserto. E aí cada um procura naquela beira da praia uma pedra, uma sombra. Você vai ficar o dia inteiro com esse texto, a tarde inteira ou a manhã inteira. Você vai conviver com Jesus, ficando no lugar de Pedro, Tiago e João e experimentando esse encontro com Jesus. É a coisa mais bela que eu já vi e vivi na minha vida. Eu queria que você exercitasse isso agora. Santo Inácio, que criou os exercícios espirituais, ele diz que a gente precisa aprender a usar a imaginação para aprofundar no mistério da palavra. Eu queria que você fizesse esse exercício. Usar sua imaginação, inclinar sua cabeça, feche os olhos e vá para aquela cena. Entre naquela cena, no meio da multidão, num diálogo pessoal com Jesus. Escute Jesus falando com você. Permita que Jesus olhe nos seus olhos, te chame pelo nome, te convide a aceitar e experimentar ser uma mulher, um homem curado. Incline a sua cabeça, estabeleça um diálogo profundo com Jesus. Peça a cura de seus fracassos, de seus pecados. Peça a cura. Volte-se aqui para a cruz de Jesus. Fique em pé. Deixe o folheto no banco. Estenda sua mão para a cruz de Jesus. Reze comigo: Senhor Jesus. O Senhor morreu. O Senhor morreu na cruz. na cruz. Derramou sua vida Derramou sua vida em sacrifício para a nossa salvação. para a nossa salvação. O Senhor ressuscitou O Senhor ressuscitou. e está vivo no meio de nós. Está vivo no meio de nós. E hoje nos convida E hoje nos convida a avançar a avançar para as águas mais profundas para as águas mais de profundas nossa missão no mundo, de nossa missão no na fé,
na fé, na família, na família, no trabalho, no trabalho, na sociedade. na sociedade. Senhor Jesus, Senhor Jesus, o Senhor me conhece, o Senhor me conhece, sabe dos obstáculos que eu enfrento sabe dos obstáculos que eu enfrento para avançar. para avançar. Mas eu te peço, Mas eu te peço, não deixe inacabada não deixe inacabar a obra que a sua mão começou. a obra que a tua mão Eu começou. creio firmemente Eu creio firmemente que eu sou obra de Deus, que eu sou obra de Deus, que a mão de Deus começou. que a mão de Deus começou. Completa, Senhor, esta obra. Completa, Senhor, essa obra. Põe a mão no seu coração e acolhe a ação de Deus na sua vida. Acolhe doce e suavemente a ação de Deus em sua vida. Diga que você aceita ser curada, curado dos fracassos, dos pecados, de tudo que torna você cheio de obstáculo para escutar e obedecer a palavra de Deus. Acolha. Professe falando com Jesus que você crê firmemente no poder da cura, da libertação desses obstáculos. E agradeça, porque Ele te chama a pescar as pessoas da sua família, do seu trabalho, do mundo para Deus. Agradeça e diga que sim. Como você foi pescado por Ele para o amor, você também vai pescar as pessoas no amor para Deus. Amém.